Boa noite, igreja viva. Paz seja contigo. Paz seja com a tua casa. Paz seja com a tua família. Paz seja com a tua cidade. Paz seja com o teu estado abençoado. E paz seja com a nossa nação. Levante a sua mão direita aos céus comigo e diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Divino Espírito Santo. Dê um aplauso ao nosso Deus bem forte. O mais forte que você puder. Amém. Se assente um minutinho no seu lugar, rapidamente. Eu quero, mais uma vez, expressar a minha gratidão a Deus por estar de volta ao altar dessa igreja, ao púlpito dessa igreja. Haja vista que o púlpito da igreja quadrangular da Barroca, do Templo dos Anjos, é um dos púlpitos mais cobiçados por todos os pregadores do Brasil. E Deus me dá o privilégio de sempre estar aqui. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu Abraão, meu pai, que carinhosamente chamo ele de o pai dos pregadores. Pastor Jerônimo é o meu Abraão. Às vezes ele me ama me abençoando, me elogiando. Às vezes ele me ama me corrigindo, me puxando a orelha. Porque quem ama disciplina. Muito obrigado pela sua vida. Os pastores Emerson, Anderson, os demais, Fight, todos. É uma alegria revê-los aqui nesse altar. Amém, gente? E manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Ele falou comigo há uns 2 meses atrás. Ele falou, eu quero que você vá lá e repita aquela mesma mensagem que você pregou uns 3 anos atrás do Salmo 23. Eu falei, de novo, pastor? Ele falou, de novo. Eu preguei para aqui uns 3 anos atrás essa mensagem, quando eu lancei o livro. Preguei para ele lá em Dubai, para os pastores em Dubai. Preguei em Israel, preguei em Jerusalém, preguei no Egito. Ele falou, e você vai pregar de novo, se preciso, volta aqui e prega de novo. Eu falei, então vamos obedecer. Amém, gente? O dia que o Salmo 23 nasceu, fique de pé comigo. Abra no livro de Salmos, capítulo 23, a partir do versículo de número 1. Tem algum glória a Deus escondido aí? Um aleluia se perdeu e alguém achou? Sabia que dar glória a Deus aqui é de graça? Sabia que não paga nada para dar glória a Deus aqui? Ó, antes de eu começar a pregar, eu sempre falo isso e deixa eu repetir, ó. No ano de 1999, eu estava pregando lá em São Paulo, no bairro do Ipiranga, na igreja do pastor Marcos Tomasi, 1999, quando eu era pastor em São Paulo. Eu vi um cara com câncer no estômago, um canceroso com câncer no estômago, vomitar um câncer, um bolo de carne assim no corredor da igreja, porque deu um glória a Deus bem alto. Eu estava pregando e vi aquele homem caindo e os diáconos levando ele para o hospital, e eu vi aquele sangue assim no piso branco, e eu perguntei ao pastor o que era. O pastor disse, aquele irmão é canceroso. Alguém disse que no meio da mensagem ele foi dar um glória a Deus bem alto e expeliu um bolo de carne. Quando ele fez os exames, 15 dias depois ele estava completamente curado. Calma, eu tô querendo dizer que o milagre que você veio buscar hoje pode estar na tua boca. Depende de como você vai dar glória e aleluia. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Continua. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me guia mansamente a águas tranquilas. Continua. Guia-me pelas veredas da justiça. Presta bem atenção nessa frase. Por amor ao seu nome. Vamos lá. Ainda que eu andasse pelas ruas de Belo Horizonte, ainda que eu andasse pelas ruas de Brasília, ainda que eu andasse aonde, gente? Eu não temerei mal algum. Por quê? Continua. Preparas uma mesa perante mim. Certamente que a bondade todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Põe a sua mão no coração e diga, Deus, fale ao meu coração. Eu quero ouvir a sua voz. Se assente misturando glória a Deus com aleluia. As palmas podem acompanhar a sua boca. Amém.
Pode se assentar, meus amados. Quando você bater palma, você coloca as mãos assim e a boca assim. As mãos assim e a boca assim, porque a boca testifica que a palma está louvando de verdade a Deus. Amém? O Salmo de número 23, ele é o capítulo mais lido de toda a Bíblia. O Salmo de número 23 tem as palavras mais recitadas de toda a Bíblia. Dos 66 livros que a Bíblia tem, dos 1.248 capítulos que a Bíblia tem, dos 31.173 versículos que a Bíblia tem, os 6 versículos do Salmo 23 têm as palavras mais proferidas, mais oradas, mais cantadas pela boca de todas as pessoas desta terra. Católicos, crentes, evangélicos, macumbeiros, feiticeiros, budistas, hinduístas, shintoístas, todas as pessoas desta terra, um dia ou já orou, ou já leu, ou já rezou, ou pelo menos já ouviu falar sobre o Salmo de número 23. A bem da verdade, meus senhores e minhas senhoras, é que muita gente não se deu conta das circunstâncias espirituais e históricas sob as quais nasceu o Salmo 23. Hoje, precise rapidamente, porque eu estou vendo que tem muita gente nova aqui que não ouviu isso. Eu quero lhes contar como Deus fez o Salmo 23 nascer na terra. Eu já vou aproveitando para declarar que vai ter Salmo 23 nascendo na tua casa hoje também. Vai ter Salmo 23 nascendo na tua família hoje também, diga amém. Então vamos lá. Você vai ver na Bíblia, não precisa abrir, você vai ver na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que estava tendo uma guerra entre dois povos, entre os filisteus e entre os israelitas. E a Bíblia diz que os filisteus estavam em um monte, você vai ver lá na Bíblia, e os israelitas estavam em outro monte, e durante 40 dias, os filisteus e os israelitas estavam se preparando para uma guerra. Os filisteus gritavam: Israel, israelitas, nós vamos matar vocês, nós vamos destruir vocês, israelitas. Os israelitas, por sua vez, devolviam a ofensa e diziam: filisteus miseráveis, Deus vai entregar vocês nas nossas mãos. Então, durante 40 dias, os dois exércitos se preparando para a guerra, em cima dos montes, e a Bíblia diz, você vai ver lá em 1 Samuel 17, que no meio dos dois montes passava um vale. Passava o que, igreja? Você vai ver na Bíblia que esse vale tinha o nome de Vale de Elá. Como que é o nome do lugar, gente? Em algumas Bíblias, dependendo da tradução, não está a expressão Vale de Elá, está a expressão Quênio de Elá ou Vale de Elá. Tanto faz, é o mesmo lugar. Dois montes, os israelitas em cima de um monte, os filisteus em cima de outro monte. No meio dos dois montes passava esse quênio, passava esse vale, o Vale de Elá. E a Bíblia fala que durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, descia do monte dos filisteus esse camarada Golias. Eu sei, senhoras e senhores, que a maioria de vocês aqui cresceram na igreja, ou mesmo que você não é da igreja, já ouviu essa história lendária da guerra de Davi e Golias, mas nunca ouviu com tanta riqueza e precisão de detalhes como vai ouvir hoje. Dá um glória para começar a ficar legal. Golias, para quem não sabe, ele era um gigante de aproximadamente 4,5 metros de altura. Golias, ele era descendente, preste muita atenção que eu levei 31 anos para aprender isso aqui, ó. Golias, ele era descendente de uma raça híbrida de homens que existiu na terra, chamada Anaquins. Eu preciso lhe contar essa história. Quem são os Anaquins? Os Anaquins eram uma raça híbrida de homens, comprovado pelas ciências que eles existiram na terra. Recentemente os arqueólogos acharam o crânio de um homem próximo ao Mar Morto, e a ciência, os arqueólogos mediram o crânio do homem,
dava cerca de 90 centímetros de circunferência. Então os arqueólogos concluíram que aquele homem tinha aproximadamente 11 metros de altura, e os arqueólogos concluíram que foi um dos Anaquins que existiu nesta terra. Quem são os Anaquins? Os Anaquins foi uma raça de gigante, uma raça híbrida de homens que existiu na terra, fruto de uma relação sexual que os Nefilins tiveram com as mulheres. Leia meu livro que você vai entender mais do que eu estou querendo falar. Os Anaquins, eles eram os guardiões da cidade de Canaã. Eles moravam nos muros da cidade de Canaã. E você vai ver na Bíblia, eu estou lhe contando para você saber de onde vem Golias e como é que o Salmo 23 nasceu. Então você vai ver na Bíblia que quando Moisés mandou os 12 espias espiar a terra de Canaã, 10 dos 12 espias voltaram assim tremendo e disseram: Moisés, nós não vamos entrar naquela terra não, porque na terra de Canaã, Moisés, tem gigantes nas montanhas e nós somos como gafanhotos aos olhos daqueles gigantes. Está assim na Bíblia ou não, gente? Pois, quem lê o texto, nesses 28 anos que eu sou pastor, eu sempre pressupunha, pastor Jerônimo, sempre acreditei que os israelitas estavam querendo dizer que os gigantes eram grandes demais e eles eram pequenos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. Todavia, eu descobri recentemente, irmãos, que não foi isso. Preste atenção. Eu descobri que havia um tipo de gafanhoto na terra naquela época, e esse gafanhoto era comestível. As pessoas se alimentavam desse tipo de gafanhoto. Gafanhoto gostoso, gafanhoto crocante. Olhe lá na Bíblia, preste atenção, que João Batista, o cara que batizou Jesus, lembra? A Bíblia diz que João Batista andava pela terra vestido de pele de camelo e se alimentava de mel e gafanhoto. Que gafanhoto era esse, pastor Wellington? Era o gafanhoto comestível que havia na terra naquela época. Os Anaquins, a história comprova que alguns desses gigantes, eles eram canibais. Alguns desses gigantes, eles comiam pessoas do mesmo jeito que as pessoas comiam os gafanhotos. Presta atenção para você saber como é que nasce o Salmo 23, que eu levei 31 anos para juntar essas informações. Quando os israelitas disseram: Moisés, nós não vamos entrar naquela terra, porque tem gigantes nas montanhas de Canaã, e nós somos como gafanhotos aos olhos dos gigantes. O que os israelitas estavam querendo dizer é: Moisés, se a gente entrar em Canaã, os gigantes vão nos comer do mesmo jeito que a gente come os gafanhotos. Por quê? Porque os Anaquins eram canibais, se alimentavam de pessoas. E Golias, o gigante Golias, ele era descendente dessa raça de gigantes que eram canibais. E a história afirma que Golias era canibal. Vejam, meus irmãos, vejam o diálogo de Davi e Golias, está na Bíblia. A Bíblia diz que quando Golias chegou diante de Davi, Golias olhou para Davi e Golias, está na Bíblia, o que eu estou pregando está na Bíblia. Golias disse assim: garoto, você é tão pequeno que depois que eu matar você, você não vai dar nem para o almoço das aves dos céus. O que Golias estava querendo dizer é: eu vou matar você, menino, depois eu vou comer a sua carne e não vai sobrar nada para os urubus se alimentarem depois. Porque a história afirma que Golias tinha o hábito que depois que ele matava o inimigo, ele levava o corpo do inimigo para casa e se alimentava do corpo do homem morto. Quem está entendendo, diga amém. Dados sobre Golias que você nunca ouviu. Vamos lá. Golias tinha aproximadamente 4,5 metros de altura. O capacete de Golias pesava 5,2 kg. A espada de Golias pesava 14,6 kg. A lança de Golias, conforme você vê em mãos, pesava cerca de 17 quilos. O escudo de Golias pesava 22 quilos. E a couraça de Golias, meus senhores, só a couraça de Golias pesava cerca de 90 quilos. Ou seja, só a couraça de Golias era mais pesada do que o peso comum de um homem. Ou seja,
Golias, na sua totalidade, com a armadura e tudo, ele passava de mais de 600 quilos, mais de meia tonelada. Alguns historiadores afirmam que às vezes Golias nem brigava com o oponente, nem brigava com o inimigo. Golias só se jogava em cima do cara, e ele matava o cara, asfixiado debaixo do peso do próprio corpo. O pé de Golias, minhas senhoras, meus senhores, era cerca de 75 centímetros a 80 centímetros. Alguém deve estar dizendo: ô pastor, o senhor está exagerando. Não exagero não. O meu filho Adriel, que tem 17 anos de idade, o meu filho Adriel tem 1,95 m de altura, tanto é que eu estou para botar ele para jogar basquete. E o meu filho Adriel, eu fui comprar tênis para ele há 5 meses, ele está calçando 46, 47. O meu filho Adriel, 1,95 m, olha que eu não sou baixinho, eu tenho 1,80 m. Quando eu abraço o Adriel, se você ver lá no meu Instagram, eu fico debaixo do sovaco do menino, que ele é tão alto, 1,95 m. O médico disse que ele ainda vai crescer mais 4 centímetros, e ele está calçando 46, 47. Meu filho de 1,95 m calça 46, 47. Imagine o gigante de 4,5 metros de altura. O pé de Golias era cerca de 75 centímetros. Quando o inimigo de Golias caía no chão, ele pisava no peito do cara com um peso de 600 quilos, e ele asfixiava o cara, matava o cara debaixo do peso do próprio corpo. A voz de Golias, meus irmãos, chegava, conforme a história, por ele ser alto, ter um pulmão elástico grande, a voz dele chegava a cerca de 2 quilômetros de distância, sem microfone, sem caixa de som, sem nada. Ele falava aqui, e a cerca de 2 quilômetros dava para ser ouvido a voz do miserável. Me ajude a pregar aí, me ajude aí, pastores. Eu não entendo muito da geografia da cidade de vocês, mas daqui a 2 quilômetros dá mais ou menos aonde? Me ajuda aí, Milson. Dá mais ou menos aonde? Cidade industrial. Então, Golias falava lá na cidade industrial, se é daqui a 2 quilômetros, e daqui onde nós estamos, dava para ser ouvida a voz do infeliz. Prestai-me muita atenção, prestai-me. Então, a Bíblia diz que Golias, o miserável do Golias, descia todos os dias do monte dos filisteus, e a Bíblia diz que Golias vinha andando pelo vale de Elá. Vinha andando por onde, gente? Na medida que Golias vinha andando, a terra ia tremendo, e ele vinha andando pelo vale e gritando: Israel! Ele vinha andando, escute, a terra ia tremendo, e aquele homem enorme andando pelo vale, e ele andando e gritando: me dá um guerreiro, Israel! E o vale ecoava com a voz dele. E ele lá no meio do vale parava de frente para o exército onde Israel estava no monte, e ele gritava: Israel, dá um homem para lutar comigo. E durante 40 dias ninguém ousava descer para lutar com aquele homem, porque a história e a Bíblia fala que Golias nunca tinha perdido uma batalha no mano a mano. Agora, senhoras e senhores, coloca o versículo 4 aí, Jânio. Põe aí, Jânio, o versículo 4 aí, filho. Agora, eu tenho 31 anos de crente, 28 anos como pregador. Eu nunca vi um padre, meu pastor. Eu nunca vi um pastor. Eu nunca vi um teólogo. Eu nunca vi um médico. Eu nunca vi um doutor. Eu nunca vi um historiador explicar, descodificar, desmistificar o que era esse versículo, vale da sombra da morte. Prepara para você pular da cadeira. Eu ficava olhando e dizendo: vale da sombra da morte. Eu dizia: oxe, o que é o vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte, será que é um lugar? O vale da sombra da morte, será que é uma pessoa? O vale da sombra da morte, será que é uma comida? Será que é um problema que a gente atravessa na vida? Eu nunca tinha entendido o que era isso, vale da sombra da morte. No dia 19 de dezembro de 2022,
eu ia lançar o livro no dia 20 de dezembro, que é o meu aniversário. No dia 19 de dezembro, véspera do meu aniversário, véspera do lançamento do livro, eu dobrei o joelho e eu disse: Pai, me revela. Até hoje, Pai, ninguém explicou o que é esse negócio chamado Vale da Sombra da Morte. Presta atenção, você não vai ver isso no Google, você não vai ver isso no YouTube, você não vai ver isso na Amazon, você não vai ver isso em lugar nenhum, porque foi revelação de Deus para mim e agora é para você. Calma, eu de joelho dobrado, eu disse: Pai, me revela, eu preciso lançar o livro amanhã. E eu ainda não entendi direito o que é esse negócio Vale da Sombra da Morte. Quem crê aí que Deus revela, irmão? Quem crê que Deus revela? Então, pastor Fight, Deus tirou o meu espírito. Eu lembro até hoje, Deus tirou o meu espírito de dentro de mim, eu dentro do quarto, e Deus foi levando o meu espírito assim, pastor Anderson. E Deus disse: venha comigo, que eu vou lhe mostrar o que era o Vale da Sombra da Morte. E aí Deus me levou, põe a foto agora de novo. Deus me levou no dia da guerra de Davi e Golias, e eu vi a cena, olha a cena, Golias andando pelo vale e gritando: Israel! Quando Golias vinha andando no vale, o sol pegava por trás de Golias e projetava a sombra dele lá no meio do vale. E os israelitas de cima do monte olhavam para baixo e viam aquela sombra gritando. E os israelitas tremendo diziam: lá vem a sombra da morte andando pelo vale. O vale que tem uma sombra que anda nele. Por isso o lugar ficou conhecido como o Vale da Sombra da Morte. Aleluia! Diga para quem está do lado. Diga para quem está do lado: isso é uma revelação. Amém? Olhe para cá. Golias era o Vale da Sombra da Morte. Mas o Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Calma aí, Golias era o Vale da Sombra da Morte. Mas um dia, pastor Júlio, chegou naquele lugar um menino de 16 anos de idade, que estava debaixo da sombra do Onipotente. E o Vale da Sombra da Morte não tem poder de destruir um homem ou uma mulher que está debaixo da sombra do Onipotente. Tem alguém que está debaixo dessa sombra aí? Tem alguém que está debaixo dessa sombra aí? Ah, aleluia! Dados sobre Golias, que você precisa aprender. Dados sobre Golias. Golias, ele era servo de um deus pagão chamado Dagon. Como era o nome do deus de Golias, gente? Israel e Davi era servo de um deus chamado Jeová, que eu acho que é o mesmo Deus do Templo dos Anjos. Oxi, 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 oxi. Só isso? Só isso? Não. Vou falar de novo. Vamos lá. Os filisteus e o gigante Golias adoravam e serviam um Deus chamado Dagon. Como era o nome do Deus de Golias, gente? Israel e Davi adoravam e serviam um Deus chamado Jeová, que eu acho que é o mesmo Deus dessa igreja aqui também. Aleluia! Aleluia! Ah! Eu preciso lhe contar sobre isso, para você saber como é que nasce o Salmo 23, porque o povo só lê, pastor Jerônimo, lê o Senhor é meu pastor, pastor Hermes, e nada me faltará, mas o povo não tem noção do que havia por trás. Naquela época, escute, quando dois povos se encontravam para uma guerra, quando dois povos desciam para uma guerra, a guerra não era entre os dois povos, a guerra era entre os dois deuses que aqueles povos adoravam. Escutai-me, meus senhores, escutai-me, senhoras. Então, a guerra aqui não é entre Davi e Golias, a guerra é entre Dagon e Jeová. Agora, os senhores saberão por que no versículo 3, coloca o versículo 3 aí, Marivaldo, o versículo 3. Por que no versículo 3, presta atenção, Davi disse assim, ó: refrigera
a minha alma e me guia pela vereda da justiça. Olha o final. Por amor. Por quê? Porque ali foi na hora que Davi estava descendo para enfrentar o miserável do gigante Golias. Porque Golias gritava assim, ó: não há Deus em Israel. E toda vez que Golias gritava, não há Deus em Israel, os filisteus levantavam as lanças em cima do monte, e os filisteus ficavam gritando: só Dagon é Deus, só Dagon é Deus, só Dagon é Deus. E durante 40 dias isso acontecia. Israel ficava quieto e não podia dizer nada. Então Golias estava descendo, levando o nome de Dagon na vida dele. Quando Davi desceu para enfrentar o miserável, Davi disse: Senhor, faz justiça agora, me conduz direito por esse caminho. E Davi disse assim, ó: faz isso, não por amor ao nome de Israel, não por amor ao nome da minha família, não por amor ao nome de Bolsonaro, nem de Lula. Faz isso por amor ao teu nome, Jeová. Por amor ao teu nome, Jeová. Oh, aleluia. Levante a sua mão e diga: por amor ao seu nome. Sente que eu vou lhe ensinar um segredo. Sente que eu vou lhe ensinar um segredo. Quem quer aprender um dos segredos do Salmo 23? Olha aqui, ó. O Salmo 23 tem 23 segredos para a felicidade. Um dos segredos é esse: toda vez que você dobrar o joelho, que você estiver orando por uma doença, por enfermidade, uma crise na sua família, Senhor, restaura minha família, Senhor, cura o meu filho, liberta meu marido do alcoolismo. Toda vez que você terminar a oração, termine a oração dizendo sempre essa frase: faz isso por amor ao seu nome. Faz isso por amor ao seu nome. Então, por amor ao nome dele, você vai sair daqui hoje curado. Por amor ao nome dele, teu filho vai ser liberto essa semana. Por amor ao nome dele, as portas vão se abrir até o final do ano. Por amor ao nome dele, você vai ter os seus sonhos restaurados. Jogue a mão para cima e diga: por amor ao teu nome, por amor ao teu nome, por amor ao teu nome, por amor ao teu nome. Então, vamos lá. Sente. Na hora que Davi estava descendo, volta a foto aí, Jairo, por favor, filho. Quando Davi desceu para enfrentar aquele miserável, preste atenção. Davi estava dizendo: Senhor, se eu cair aqui no vale, ninguém vai saber que sou eu que estou caindo. Se eu cair aqui no vale, não é meu nome que está caindo, é o teu nome que vai cair diante de Dagon, e as nações saberão que o Senhor não é nada e Dagon que é tudo. Por isso Davi disse: por amor ao teu nome, faz justiça aqui agora nessa vereda. Por amor ao teu nome, faz justiça aqui agora. Os anjos olharam de lá de cima. Vai o menino entrando no vale. Os anjos olharam para Jeová e fizeram assim, ó: Jeová, vai deixar Dagon levar essa? Vai deixar o menino? Não é o menino que vai cair, é o teu nome que vai cair. Então Jeová se levantou do trono e disse: por amor ao meu nome, ele não vai cair. Deus está dizendo hoje que por amor ao nome dele você não vai cair. Por amor ao nome dele tua empresa não vai fechar. Por amor ao nome dele você vai ser curado. Ah, aleluia. Senta para eu concluir a revelação. Senta. Vamos lá. Então, olhe bem. Davi chega no arraial. O pai de Davi diz: leva um ketchup para os teus irmãos. Teus irmãos estão na guerra há 40 dias. Leva lá um brigadeiro, um hambúrguer. A Bíblia diz que Davi veio, trouxe o lanche para os irmãos. E a Bíblia diz que bem na hora que Davi estava dando o lanche para os irmãos, era 6 horas da manhã. Você vai ver no texto que está escrito: ao amanhecer do dia. Era por volta de 6 horas da manhã. Está Davi dando o lanche para os irmãos. Bem nessa hora, o miserável do gigante estava andando no vale gritando: Israel. Davi ouvindo, todo mundo tremendo, uns mijando nas calças de medo. Davi dando lanche para eles e ouvindo, e ele gritando: me dá um guerreiro, Israel. Davi quieto, dando lanche. Na hora que o gigante gritou assim, ó: não há Deus em Israel. Davi parou e falou: opa, isso é demais para eu ouvir. Davi fez assim: ô soldado, quem é o miserável que está gritando ali embaixo, que não tem Deus no nosso meio?
O soldado trouxe Davi na beira do monte e disse: vem cá que eu te mostro. Vem cá que eu te mostro. Fez assim, ó. Ralá. Ralá. Tá vendo aquela sombra andando ali? É a sombra da morte no vale. Um camarada que come o corpo do inimigo depois. Aí Davi disse assim, ó: pois avisa lá que ainda hoje eu cortarei a cabeça desse incircunciso. Oh, calma aí. E tem outra. E Davi não disse assim, ó: e ele saberá que eu sou cabra macho. Não. Pode olhar. Davi não disse assim, ó: vou cortar a cabeça dele e ele saberá que com a gente não se mete. Não. Está na Bíblia. Davi disse assim, ó: eu vou cortar ainda hoje a cabeça desse infeliz e ele saberá que há Deus em Israel. Ah! Calma, calma. Eu vou pregar um pedacinho da mensagem do Senhor. Calma, calma. Quando alguém se levanta na terra para defender os céus se levanta para defender esse homem na terra. Quando alguém se levanta para defender o nome de Jeová, Jeová se levanta para defender o nome desse homem. Quem crê no que eu estou pregando, diga aleluia. Sente, 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 sente. Diga assim comigo: eu me levanto para defender os céus e o céu se levanta para me defender. Diga: eu me levanto para defender os céus e o céu se levanta para me defender. Então, foi anunciado que o homem que ia lutar com Golias chegou. Olha a cena. A Bíblia diz assim, ó: que vem o gigante descendo do monte dele, e vem Davi descendo do monte dele, no vale de Elá. Era cerca de quase 4 quilômetros de um monte para o outro. Olha aqui, ó. Vem um gigante descendo, caminhando pelo vale cheio de mato, e o gigante gritando: guerreiro, apareça, vou matar você. E o gigante não estava vendo Davi. A história afirma que Davi tinha cerca de 1,60 m de altura. Por isso, se você é baixinho, não fique com complexo de baixura. Olhe, se você é baixinho, não fique com complexo de baixura, porque se você é baixinho, você é um descendente direto do maior rei que já existiu na Bíblia, o rei Davi. A irmã baixinha ali pulou porque ela entendeu a revelação. Pois, veja bem. Então Davi, escondido atrás da campina, o mato do vale, tinha cerca de 1,5 m de altura. Veio um gigante andando, procurando o homem que ia lutar com ele. Davi de longe olhando, e Davi dizendo: a cabeça é tão grande que eu não erro uma pedrada hoje, nem que a vaca fale em línguas. E veio um gigante andando, procurando e dizendo: cadê você, miserável? Apareça, onde você está? Davi está olhando e vem aquela terra tremendo, porque cada passo de Golias a terra ia tremendo. Vem a sombra da morte se aproximando, o exército dos filisteus em cima do monte gritando: só Dagom é Deus, só Dagom é Deus. Vai Golias, só Dagom é Deus. O exército de Israel olhava para baixo e não via Davi. E vem a sombra se aproximando, a terra tremendo. O corpo de Davi começa a arrepiar, o coração começa a acelerar, a adrenalina vai subindo e o medo querendo tomar conta de Davi. Davi olha para trás, não tem mais como voltar correndo. E vem o gigante se aproximando e a terra tremendo na sua direção. Nessa hora o Espírito Santo desce do céu. Calma. E nasceram 2 salmos. Nasceu o quê? Nasceu o quê? Um eu estou pregando hoje para você. O outro eu vou começar a escrever o livro e vou pregar o ano que vem. Nasceu primeiro o Salmo 121. Olha lá para você ver se não bate certinho. Davi está no meio do vale. Ele levanta a cabeça, ele vê os montes e os exércitos. E Davi começa a orar o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará tropeçar o teu pé no vale, não deixará tosquenejar. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Aleluia. Sente para você dar mais 2 pulos. Então nasce primeiro o Salmo 121. Nasceu qual salmo, gente?
Então o salmo do socorro. Então o gigante continua vindo. E o gigante continua dizendo: eu estou escutando uma canção, estou escutando uma voz. Cadê você, soldado? Apareça para eu acabar com você. Na hora que a sombra da morte chega perto de Davi, o corpo de Davi vai se arrepiando mais uma vez. Nessa hora o Espírito Santo desce do céu, pega a alma de Davi. Davi, tomado pela glória de Deus, tira a harpa das costas e as palavras começam a sair. E Davi começa a dançar no vale e começa a cantar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Sente. Vem o gigante se aproximando, a terra tremendo, e Davi parado no meio do vale dizendo: ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele me guia mansamente pelas águas tranquilas. Vem o gigante se aproximando, a sombra chegando, dizendo: vou te matar. Davi no meio do vale continua: refrigera minha alma, me conduz pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. Vem o gigante se aproximando, a terra tremendo, a sombra chegando, e Davi continua: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa para todo sempre. Sente para eu concluir. Sente, já estou concluindo. Diga assim comigo. E então, bota força aí, igreja viva. Diga: e então, faz assim, ó. O Salmo 23 nasceu. Mais uma vez, bota força. Diga: e então, o Salmo 23 nasceu. Eu lhes pergunto, a título da minha conclusão da mensagem, eu lhes pergunto: quando como foi e onde foi que o Salmo 23 nasceu? Eu lhes respondo: o Salmo 23 não nasceu quando Davi estava passeando no shopping. O Salmo 23 não nasceu quando Davi estava no estádio de futebol torcendo para o seu time do coração. Não, senhores. O Salmo 23 não nasceu quando Davi estava deitado no colo de mamãe na fazenda recebendo cafuné. Não. O Salmo 23 nasceu quando Davi entrou no pior dia da vida dele. Quando Davi entrou no vale da sombra da morte, quando Davi estava diante de um perigo de morte, no pior dia da vida dele. Ou seja, Deus olhou de lá de cima e Deus disse: esse é o cenário que eu escolho para fazer o Salmo 23 nascer. Lá vai. Eu não sei qual é o vale da sombra da morte em que você entrou. Talvez o nome do seu vale da sombra da morte seja divórcio. Talvez o nome do seu vale da sombra da morte seja um filho nas drogas. Talvez o nome do vale da sombra da morte que você está enfrentando seja uma depressão, uma síndrome do pânico, um desemprego, uma empresa fechando. Todo homem, toda mulher, um dia ele vai ter que entrar e passar pelo vale da sombra da morte. Sabe o que é que eu aprendo, senhores pastores? Eu aprendo que quando Deus permite que um filho dele, uma filha dele, entre num vale da sombra da morte, Deus não está permitindo você entrar ali para matar você, para você morrer, não. Deus está permitindo você entrar no vale, porque é exatamente no vale da sombra da morte que Deus quer fazer o Salmo 23 nascer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu marido, no teu pai, na tua mãe. Aleluia. Sente as duas últimas remas, sente. Então, sabe o que é que eu aprendo? Pergunta assim: o que, pastor? Eu aprendo que o vale da sombra da morte, ele é o parteiro que Deus usa para dar luz ao sonho do Salmo 23. Ou seja, o Salmo 23 estava dentro da alma de Davi, e nem Davi sabia que aquele salmo estava lá. Tem algo dentro da tua alma, tem um apartamento, tem uma viagem aí na tua alma que ainda não nasceu. Tem um Salmo 23 aí na tua vida que ainda não nasceu. Deus vai usar os teus problemas, Deus vai usar os teus Golias,
Deus vai usar as tuas crises, Deus vai usar as tuas dores, Deus vai usar os teus vales para dar luz a este Salmo 23, para dar luz a esse sonho. E agora para você pular da cadeira, vamos lá. Deus não criou, presta atenção, Deus não criou o mar vermelho para vencer Israel, mas Deus criou Israel para vencer o mar vermelho. Oxi, oxi. Não, vamos. Senta. Vocês perderam para os baianos. Perderam para os baianos. Quando eu prego isso na Bahia, tem baiano que joga as cadeiras para cima, dá um salto mortal, já cai sentado nas cadeiras misturando glória a Deus com aleluia. Não ria não. Ria não, porque eu sei que nós baianos temos uma fama de lerdo por aqui. Eu sei. Eu já ouvi até as piadas dos baianos. Pois, bora ver agora. Você não vai perder para os baianos. Eu vou continuar, hein? Deus não criou a fornalha de fogo ardente para vencer Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus criou Sadraque, Mesaque e Abednego para vencer a fornalha de fogo ardente. Sente de novo. Sente, vamos lá, melhora. Deus não criou a cova dos leões para vencer Daniel, mas Deus criou Daniel para vencer a cova dos leões. Diga aleluia. Sente de novo, vamos lá. Deus não criou o gigante Golias. Olha aqui, ó. Deus não criou o gigante Golias para matar e vencer Davi, mas Deus criou Davi para matar e vencer o gigante Golias. A cada pulo que você der, um milagre que você recebe. Cada pulo que você der, um milagre. Senta que tem mais 2 pulos. Deus não criou a morte. Deus não criou a morte para vencer Jesus, mas Deus criou Jesus para vencer a morte. Sente. Vamos lá. Olha para mim. Deus não criou essa depressão para vencer você. Deus não criou esse desemprego para vencer você. Deus não criou essa doença para matar você. Deus não criou essa crise para vencer você, mas Deus criou você para vencer esse problema, para vencer essa crise, para vencer essa dor. Diga aleluia. De pé. Não, peraí. Agora está de pé, é para pular, vamos lá. Davi, olha para mim. Davi não morreu por causa de Golias. Davi não morreu por causa de Golias, mas Golias morreu por causa de Davi. Calma, você não vai morrer por causa dessa depressão. Você não vai morrer por causa desse problema, mas esse problema vai morrer e vai terminar hoje por causa de você. Aleluia. Me dá minha música aí. A música do Salmo 23. Pega na mão dessa coisa linda que está do teu lado. Canta, me ajuda aqui, pastora Nina. A música do Salmo 23, Júlio. Essa é a canção. Canta aí comigo aí, Labareda. É a música do Salmo 23. Cante. Todos os dias cante essa música, ó. Todos os dias cante. Eu estou em tuas mãos. Desde quando? Cante. Desde quando me levanto. É a letra do Salmo 23. Eu me deitar, eu cantarei. De quê? Tua bondade de Deus. Davi estava no vale cantando isso, olha lá. És fiel em todo teu. Every time God is so good. Cante. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho. Todo fôlego que tenho. I will sing the goodness of God. Cante. Eu cantarei tua bondade de Deus. Tua doce voz, canta bem forte, igreja. Tua doce voz que me guie em meio ao fogo. Vamos lá. Que me guie em meio ao fogo. Na escuridão a tua presença. Na escuridão tua presença me conforta. Eu sei, cante. Eu sei que é meu Pai. Que amigo és. Eu canto. Eu vivo na bondade de Deus. Davi andando no vale e cantando, olha lá. És fiel em todo tempo. Ele andando no vale cantando. Every time God is so good. Em todo tempo tu
Tu és tão bom. Com todo fôlego. Todo fôlego que tem. I will sing the goodness of God. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Ele é fiel. Cante. Em todo tempo tu és Tão bom. com todo fôlego que tem. I will sing the goodness of God. Eu cantarei Cantarei de quê? a bondade de Deus. Olha a igreja forte. És fiel